Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema dessa semana é Raízes da Violência Urbana. Pensando em todos esses fatos que ocorreram ultimamente com ações da polícia e na violência em geral. Vamos lá então começar? Olá, queridos alunos, tudo bem? Como a Paty já adiantou anteriormente, né, o tema que nós escolhemos foi as razões da violência urbana no Brasil, um tema que vem bastante em pauta, principalmente por causa dos protestos aí que aconteceram nos Estados Unidos, por causa da ação, né, da polícia de Minneapolis, e isso de certa forma impactou e fez uma problematização acerca da questão urbana, né, da violência urbana no Brasil, tá bom? Então vamos lá para o primeiro parágrafo. O que a gente pode fazer? Primeiramente, né, eu coloquei aí a questão da etimologia, né? A palavra violência vem do latim violentia, significa veemência, impetuosidade, que por sua vez vem de violentus, que é aquele que age pela força. Violentus também é derivado, né, da palavra, do verbo violare, que no latim significa tratar com brutalidade, desonra, ultrajar. Para os gregos, né, criadores dessa noção, desse conceito, violência é toda vez que você força contra. Por exemplo, né, quando você tira a vida de uma pessoa, você está indo contra a ordem natural das coisas, forçando, né? Então a violência vem daí. Tá? Algumas músicas, né? Eu acho que é sempre interessante trabalhar com músicas. Falar de violência urbana e não falar do rap, eu acho que é difícil, porque é uma letra que ela nasceu, né, do ímpeto de criticar a ação violenta, né, principalmente nas periferias das grandes cidades. Né? Então é uma música indicada, é a canção do Racionais MCs, Hey Boy, uma música que fala do diálogo entre os moradores da periferia e o que eles chamam de playboy, um garoto aí, um jovem da classe média. Interessante aí, se vocês quiserem focar, traz todo um eu lírico da periferia e a visão que ele tem da realidade. A música Violência de Titãs também aborda a violência nas grandes cidades, nos grandes centros, vocês podem procurar aí. Já se quiser falar, ir para uma toada um pouco mais de desigualdade social, tem a canção dessa banda pernambucana, o Nação Zumbi, A Cidade, né, que fala um pouquinho do contraste e da desigualdade dentro da mesma cidade. Uma das grandes causas aí do problema da violência. Uma outra música aí que já tem um enfoque mais político, uma crítica mais política, a música da banda de hardcore brasileira Dead Fish, sobre a violência, né, que faz aí digamos assim, uma referência ao poema que vamos ler daqui a pouco do Bertold Brecht, certo? Então, filmes, gente. Sim, eu foquei em filmes brasileiros, né? São 3 aí clássicos do cinema brasileiro. Cidade de Deus, que conta a história na década de 70, né? Uma história que se passou na comunidade do Rio de Janeiro, chamada Cidade de Deus, e conta, né? Tem o Zé Pequeno lá, toda aquela questão, aquele trocadilho que ele ficou famoso, né? Aquela fala dele ficou famosa. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? É um filme que retrata muito a questão da violência, principalmente voltada contra adolescentes e crianças, né? Violência de todos os lados, é um filme, assim, bem pesado. Tá? Outro filme aí que conta a história de Sandro, né, que ficou mundialmente conhecido por sequestrar um ônibus ali no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é o filme Última Parada 174. O Sandro, né, de acordo com a narrativa do filme, ele foi uma vítima da sociedade. Viu sua mãe morrer, foi maltratado pelos tios, viveu na rua, sobreviveu ao massacre da Candelária em 1992, era analfabeto e sua vida terminou no dia que ele sequestrou um ônibus, né? E a polícia o assassinou ali em frente às câmeras para o mundo inteiro ver. E aí, 2 filmes aí que são, né, famosíssimos, o Tropa de Elite 1 e 2. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Que conta a história do Capitão Nascimento, né?
o capitão do BOP, Grupo Especial de Operações da Polícia do Rio de Janeiro. E no filme 1, é um filme que mostra mais a ação do capitão nas comunidades, né, para combater o tráfico e ele querendo construir, elaborar um sucessor. E o filme 2 já tem um caráter mais institucional. Ele vai até para Brasília e ele faz uma denúncia assim que vai um pouco além da dicotomia bandido-mocinho, porque ele critica as milícias, ele critica os deputados, enfim, é um filme interessante aí que vocês podem citar. A questão da poesia tem aí um grande poeta, dramaturgo alemão, Bertolt Brecht, essa poesia sobre a violência, olha só. A corrente impetuosa é chamada de violenta, mas o leito do rio que a contém, ninguém chama de violento. A tempestade que faz dobrar as bétulas é tida como violenta, e a tempestade que faz dobrar os dorsos dos operários da rua. Então o Brecht aí ele faz uma provocação, né? Ele vai falar que a gente fala muito que a população é violenta, mas ninguém fala os meios repressores, né? A violência que essa população sofre diariamente. Violência no trabalho, violência das forças policiais, a violência da falta de saneamento, infraestrutura, certo? Então ele faz uma problematização aí de caráter mais social nesse poema, tá? Aí uma pintura, né, que eu acho que é interessante trabalhar, até pensei num grafite, mas acho que essa pintura entra bem a critério se alguém for falar um pouquinho das causas da violência, né? O Grito do Munch, de 1893, retrata bem isso, o auge do expressionismo, né? Então você vê qual sentimento essa obra te traz, de agonia, de sofrimento, de saturação, né? De explosão de sentimentos. Talvez tudo isso seja sintoma, né, de uma sociedade extremamente violenta e como ela afeta cada indivíduo particularmente. Beleza? Agora a Paty vai ler aí o primeiro parágrafo do texto para vocês. Até mais, queridos. Então, pessoal, para o primeiro parágrafo, eu acho bacana começar de uma forma diferente, né? Porque esses modelos que as pessoas apresentam sempre começam assim, né? No filme, tal. E então mudar um pouco é você fazer uma descrição. Eu utilizei aqui o filme Cidade de Deus. O Felipe apresentou várias ideias. Começar com o grito também é muito legal. Então eu comecei fazendo uma descrição. É uma técnica de escrita simples que vocês conseguem fazer facilmente e é legal, né? Muda um pouco aquele modelinho padrão. Então vamos lá. Comunidade do Rio de Janeiro. A criança devia escolher entre tomar um tiro na mão ou no pé. É uma cena bem forte, né, do filme. Essa situação limite exposta em uma cena do filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, angustia qualquer telespectador. E, infelizmente, o realismo cinematográfico é recorrente também no cenário cotidiano das cidades brasileiras que apresentam quadros absurdos de violência. Então aqui, né, eu fiz a descriçãozinha, coloquei o filme e fiz a relação, então, com o que acontece nas cidades brasileiras. Sempre, né, seguindo esse mesmo esquema. É fato que os fatores que levam a essa situação tão perturbadora são inúmeros e apresentam raízes em um abismo de desigualdade social somado a uma política de segurança com falhas. Então aqui eu finalizei o parágrafo com o meu projeto argumentativo. Então, como eu já falei, vocês podem fazer de duas formas, apenas finalizar encaminhando, né, falando que é preciso analisar ali as razões disso, ou já colocar o projeto argumentativo, que no caso aqui eu coloquei quais são as duas causas, a desigualdade social e a política de segurança que possui falhas. Lógico que vocês podem pensar também em outra causa, mas quando a gente estava discutindo eu e o Felipe sobre o tema, não tem como não falar de desigualdade social com violência e também com né, algumas falhas da polícia. Sabemos que não é fácil, que resolver a situação da violência no Brasil não é fácil, tá? Mas focamos essas duas ideias aí, ok? Vamos lá então?
Muito bem, meus alunos, vamos lá, continuando aí, ó, no segundo parágrafo, né? Pensamos em trabalhar características da violência urbana, assim como teorias filosóficas, tá? Então, primeiramente, eu acho que nós podemos caracterizar a violência urbana como violência decorrente das grandes cidades, né? Isso no Brasil é um fenômeno que se atenuou a partir principalmente da década 50, da década de 50. Isso é sempre relacionado à questão do crescimento desordenado das cidades, né? Para quem não lembra aí das aulas de história, a partir da década de 50 o Brasil começa um processo intenso de industrialização. Isso acarreta no êxodo rural. Muitas pessoas saem das zonas do campo, das zonas rurais e vão para a cidade, né? Só que não existe moradia, saneamento, educação, ou seja, todos os fatores fundamentais para que haja o bom desenvolvimento da vida humana. E isso vai, né, originar aí as grandes periferias, as comunidades, enfim, né? Então, como já levantado, esse crescimento desordenado ele vai causar aí, né, uma série de problemas, como a falta de saneamento básico, educação de péssima qualidade, a ausência de empregos, de segurança pública ineficaz e também o comércio paralelo, né? Principalmente aí, um fenômeno que vai se acentuar a partir da década de 80, o tráfico de drogas, né? É um dos grandes problemas aí que nós temos que enfrentar e que está na gênese aí da questão da violência. Tá? Interessante, né, que a partir do Max Weber, o Estado ele é definido como a única instituição que, por excelência, tem o monopólio da violência física e legítima, ou seja, somente o Estado pode utilizar a força de coerção, né? E isso, né, de certa forma, está representado a partir das forças policiais. E o que nós vemos, né, que o brasileiro ele age na consequência, né? Principalmente numa polícia, né, cada vez mais armada, que age socialmente para tentar inibir ou diminuir a criminalidade, certo? Então, qual que é a função do Estado? É assegurar que os direitos, né, das pessoas não sejam violados, e ele faz isso principalmente a partir da repressão policial. E nós vemos isso, um dado alarmante no Brasil, que nós vamos apresentar aí no terceiro parágrafo, certo? Que filósofos nós podemos apresentar aí dentro desse tema, né? Os clássicos que nós já estudamos em temas anteriores, o Thomas Hobbes, né? Que traz a noção de que o homem é egoísta, de que o homem vive competindo e de que é necessário o Estado para que o homem fique em paz. Ou seja, se nós vivemos num estágio de guerra urbana, né, de violência, é sinal que o Estado, né, não está cumprindo a sua função de pacto social ali. Teria que ser mais duro, né? Coibir a violência a todo custo. E isso seria a perspectiva de Thomas Hobbes. Já a Hannah Arendt, ela traz a noção, né, de que no mundo contemporâneo o mal se torna cotidiano, ele se torna banal. Ou seja, as pessoas elas são violentas, elas têm sede por violência e não problematizam isso. Para elas é normal você tratar o outro a partir da violência. O filme Cidade de Deus, por exemplo, que já foi citado aí, ele mostra bem isso. Qualquer coisa as pessoas se matam, atiram, né? Então, a Hannah Arendt ela traz essa questão. Num contexto, num mundo onde a violência se torna normal, ninguém mais a problematiza. As pessoas resolvem a partir da violência. Aí que está a função daquele pensamento, que é problematizar justamente essas questões. Outros dois filósofos que nós podemos usar aí é o filósofo francês Jean-Paul Sartre, né? Sartre ele vai falar que ele traz uma noção mais social, ele vai falar que as massas, a violência das massas é uma resposta à violência que é cometida principalmente pelo Estado contra elas. Então, a violência seria uma afirmação incondicional da liberdade, uma forma de resistência à opressão. Segundo Sartre, que vai buscar em Karl Marx aí uma certa influência, né? O nosso sistema econômico ele oprime as pessoas e causa violência devido principalmente à desigualdade,
né? Então, a verdadeira violência do Estado para com os indivíduos, do sistema econômico para com os indivíduos. O que eles fazem é uma contra-violência, uma forma de resistência, tá certo? Então, na perspectiva sartriana, é essa noção que se traz. Outro filósofo aí que está bem na moda, bem falado hoje, né, é o filósofo camaronês Achille Mbembe. Ele trouxe aí para o debate o conceito de necropolítica. Necro vem do grego morte, né, ou seja, política de morte. Mbembe ele fala que algumas ações, principalmente das ações públicas, de política pública, elas estão destinadas à morte ou eliminação de grupos específicos. Como que nós podemos trazer isso para a nossa realidade? Ação violenta, por exemplo, da polícia nas favelas. Esses dias até vi um menino que ele desenhou que o maior medo dele era o helicóptero, porque é o helicóptero da polícia que atira. Então, o Mbembe ele fala: você pode olhar nas comunidades brasileiras, a polícia ela age de uma forma nas favelas e de uma forma nos bairros mais nobres. Como se ela escolhesse quem ela pode matar. Isso ele chama de necropolítica. É o uso legítimo da força para o extermínio, né? E esse uso e essa força ela divide aquele que é bom daquele que é mal. Tá certo? Vamos lá então para o segundo parágrafo. Antes de eu começar a falar o parágrafo, então, eu queria lembrar sobre a estrutura sintática competência 1 do Enem. O que é isso, então? O que é a estrutura sintática? Sintaxe, né? O sujeito, o predicado, né? Os verbos, os objetos. Então, como que você montou os períodos da letra maiúscula até o ponto final? Lembrando que não façam períodos curtos, com pouco conteúdo. Eles querem ver a sua capacidade de desenvolvimento desses períodos. Lógico que às vezes é um estilo, como aconteceu lá no primeiro parágrafo, mas sempre façam orações. Pode colocar uma oração intercalada no meio do período, pode colocar um aposto, um travessão explicativo, que tudo que encaixe melhor essa estrutura sintática que conta muito ponto, tá bom? Vamos lá então. Em primeira análise, o grande contraste social leva a um ambiente de agressividade, já que a realidade de pobreza vivenciada não oferece os direitos propostos pela nossa Constituição. Então, olha só, aqui eu tenho um tópico frasal. O que é o tópico frasal? Como que eu montei esse parágrafo? É a frase inicial que apresenta o tema do parágrafo. O tema do parágrafo, então, é sobre contraste social que leva à agressividade. Esse é o tema desse parágrafo. Então, todo o parágrafo tem que falar sobre isso, sobre esse tópico frasal, tá bom? Vamos lá, então, ó. Sobre isso, o filósofo Jean-Paul Sartre defende que a violência pode ser uma forma de resistência à opressão. Agora, eu encaixei o conhecimento do autor, né? Fiz aí o filósofo encaixando com essa ideia que, como as pessoas não têm direito à educação, não têm direito de qualidade, né, uma moradia digna, emprego e tudo mais, elas respondem com violência a essa opressão. Aí agora eu vou ampliar essa ideia. O que eu faço aqui, ó? É um parágrafo com 4 períodos. Eu coloquei um tópico frasal, a ideia do autor. Agora eu vou ampliar essa ideia relacionando a ideia do autor com o tópico frasal. Dessa forma, uma sociedade oprimida sem educação de qualidade, moradia, emprego e na beira da fome, responde com atitudes criminosas que desencadeiam um ciclo cada vez maior desde a infância, como apresentado nas telas de ficção. Então, olha só, eu fiz até um link lá com o primeiro parágrafo, telas de ficção, né? Então, aqui, ó, eu ampliei o parágrafo. E para finalizar, eu vou concluir esse parágrafo, então, com uma consequência. É um parágrafo de 4 períodos, um tópico frasal, uma ideia do autor, uma ampliação aí relacionando o autor com o tópico frasal e agora a consequência. Assim, né, conjunção de conclusão, que eu estou concluindo, enquanto de um lado a fome e de outro a riqueza extrema sobreviverem, o Brasil continuará sendo palco para tristes histórias oriundas da criminalidade. Então eu finalizei aí falando sobre enquanto tiver muita desigualdade social em nosso país, sempre haverá muitas histórias de crime. Ok? Muito bem. Terceiro parágrafo, nós pensamos em trazer para vocês dados da violência urbana no Brasil,
né? E algumas notícias aí que estiveram na mídia, lembrando que vocês podem procurar outros dados ou outras notícias aí. Então, uma informação interessante aí, de acordo com uma ONG suíça, né? Que São Paulo e Rio de Janeiro, essas grandes megalópolis do Brasil, elas são responsáveis por 21% das mortes, né, a partir de atos violentos. Tá? E o Brasil, aí um dado alarmante, responde por 10% dos homicídios praticados em todo o mundo. Então são questões aí que nós temos que refletir um pouquinho, né, sobre a nossa relação, a relação do povo brasileiro com a violência. Tá? Aí mais dados para vocês, né? Olha só, a letalidade policial 2018 e 2019, né? Você tem aí 2.766 pessoas no primeiro semestre de 2018 e 2.886 pessoas mortas pela polícia em 2019. Lembrando que a nossa polícia, a Polícia Militar Brasileira, é a polícia que mais mata no mundo e também é que mais morre, tá certo? Então são dados aí que estampam os jornais, né? Infelizmente isso acontece na nossa cultura, dentro do nosso contexto social. Outras questões da localização da violência, né? Os estados do norte e do nordeste, eles têm as taxas de homicídio maiores, apesar de falarmos sempre em São Paulo, na TV, São Paulo, Rio de Janeiro, esses estados, eles têm as taxas maiores. Isso também, mais uma vez, vem ratificar a questão de que a violência está ligada a um viés social, né? Outra questão importante salientar é que de 7 a cada 10 pessoas assassinadas são negras, né? E ao longo do tempo vem diminuindo a idade de pessoas mortas, a média na questão dos homicídios, né? Se em 2005 a média era 25 anos de pessoas que eram assassinadas, em 2015 estamos na média de 21 anos, ou seja, cada vez mais os jovens morrem, né, na questão da violência do brasileiro, certo? Outro dado aí interessante, né, mais uma vez ligando a questão da cor da pele, vem aumentando aí nos últimos anos, né, a taxa de negros sendo assassinados. Isso mostra, no fundo, o racismo, né, impera na sociedade brasileira, infelizmente. Então, aí uma notícia que chocou o país inteiro, né? O menino de 14 anos, João Pedro, ele foi morto numa operação policial no Salgueiro, ali no Rio de Janeiro. E esse menino, o corpo dele foi tirado, a família ficou sem saber, pela polícia, a família ficou sem saber, né? Só foi encontrá-lo no outro dia. Ele foi perfurado aí por várias balas, e isso causou uma comoção social muito grande, inclusive até uma liminar do Supremo Tribunal, que a Polícia do Rio de Janeiro ela tem que avisar previamente qualquer operação, né, que for feita em favela, com o propósito de tentar, né, salvar a vida dessas pessoas aí que acabam morrendo na guerra entre polícia e tráfico de drogas. Outra reportagem interessante que saiu no jornal Valor Econômico é: homicídios, golpes online e violência policial aumentam durante a pandemia. Então parece que a pandemia aí, ela vem refletindo nos índices de criminalidade da população, né? Isso vem afetando psicologicamente os ânimos da população, que talvez tenha se tornado mais violenta. É algo que vocês podem citar também no texto de vocês, tá? Então vamos aí para a Paty ler aí o terceiro parágrafo, beleza? O terceiro parágrafo, então. Outro sim, o conceito de necropolítica apresentado pelo filósofo Achille Mbembe se enquadra no regime de segurança brasileiro, gerando muitas mortes em um quadro de extermínio das minorias, principalmente da população negra. Então aqui nós temos um tópico frasal. Neste tópico frasal é diferente do outro. O outro lá eu apenas apresentei o tópico, mas não coloquei conhecimento de outra área. Aqui eu já fiz um tópico frasal afirmando que o Brasil tem uma política de extermínio das minorias, mas encaixei ali uma ideia do autor. É uma outra forma de fazer, tá? E agora eu vou comprovar com pesquisa. Eles falam, mas eu não vou lembrar pesquisa. Eu também não lembro. Nossa, dados para mim é muito difícil. Mas o dado, a pesquisa, você pega da proposta. Todas as provas do Enem apresentam dados.
Então você sempre pega na prova do Enem um dado de lá, lógico, parafraseando, não copiando, mas você pega o dado de lá, tá bom? Então isso é comprovado por pesquisas que apontam a letalidade policial. Olha o travessão aí, né, para ampliar a informação. No primeiro semestre de 2019, quase 3 mil pessoas foram mortas por policiais que também, em muitos casos, perdem suas vidas. Eu deixei claro aí também que o policial também enfrenta a violência, né? E entre tantas vítimas, há também aquelas que não estavam em nenhum dos lados, como é o caso do menino João Pedro, morto em maio deste ano. Então eu coloquei uma notícia encaixando uma outra ideia. E aí eu tenho mais ainda a minha marca de autoria. Agora vai ter uma parte minha mesmo, né, finalizando ali o parágrafo sem citação. Dessa forma, enquanto não houver políticas menos sangrentas, os noticiários irão retratar cada vez mais cenas de combate em um país com índices de guerra. Então aí, né, finalizei aí falando sobre essas cenas aí, né, de tão fortes que acontecem e tão tristes para a sociedade brasileira. Ok? Gente, chegou o momento da nossa conclusão. Nossa conclusão, nós podemos focar aí, né, o principal agente, o Estado, né, brasileiro, mais especificamente o Ministério da Segurança Pública, né, que deve proporcionar programas para que as pessoas possam ter acesso à educação, emprego, moradia e diminuir um pouco dessa desigualdade que não tão perene, tão aparente no nosso país. Certo? Então, são estratégias que devem ser feitas aí, que você pode trabalhar na sua conclusão. Vocês vão ver que a Patrícia elencou certinho, bonitinho, né? Fazer aquela conclusão para acabar com chave de ouro o texto de vocês, tá bom? Então, me despeço por aqui. Até mais, meus queridos. Vamos lá para a conclusão da Patrícia. Vamos lá, então, para a proposta, né? Para a conclusão. Lembrando que não é solução, são propostas de intervenção. Que solução para a violência no Brasil é bem complexo, né? Então, são alguns caminhos aí possíveis que podem ser viáveis ou não, mas que fazem sentido dentro da sua redação. Se você apresentou, então, uma desigualdade social e também uma falha na segurança pública, é proposta intervenção relacionada a isso. Então, vamos lá. Evidencia-se, portanto, a necessidade de transformar esse contexto de violência vivenciado por muitos brasileiros. Entretanto, mudar esse quadro é complexo e são necessárias muitas ações que envolvam diversos setores sociais. De início, é mister que o Estado priorize programas que, por meio de operações pontuais relativas à educação, emprego e moradia, possam diminuir a gigantesca desigualdade na nação brasileira, possibilitando às pessoas outras oportunidades de vida mais digna. Então, olha só, vamos lá? O Estado é o agente, priorize programas é a ação, por meio de operações pontuais relativas à educação é o meio. Agora eu vou fazer um detalhamento do meio. Possam diminuir a gigantesca desigualdade na nação brasileira. E agora eu vou pôr a finalidade, possibilitando às pessoas outras oportunidades de vida mais digna, tá? Coloquei todos os itens aí exigidos pelo Enem. Sempre atento, tá, gente, com isso daí, porque a conclusão dá para tirar 200 pontos, porque é só colocar todos os itens, mas não pode esquecer nenhum. E outra coisa também, tome cuidado no começo e o período com para que, a fim de que, essa conjunção de finalidade, ela não fica bem no início do período, tem que colocar ela no meio ali do período, tá? Aí para finalizar eu vou colocar mais uma ação que não está com os 5 elementos, mas como eu já garanti meus 200 pontos ali, eu coloco mais uma ação. Ademais, é necessário que o Ministério da Segurança Pública reveja políticas pautadas em estratégias que possibilitem a mudança desse cenário de tantas mortes, digno de filmes de terror. Como eu falei de filme lá no início, aí eu fiz uma referência aí com filmes de terror. Tá bom, gente? Então, finalizamos aí nossa conclusão. Qualquer dúvida, me chamem. Um grande beijo. Até mais. E uma ótima redação. Tchau, tchau.